Boa noite, amigos. Cadê? Vamos fazer aqui a conexão para começarmos o nosso estudo. Começando por relembrar a nossa quarta-feira passada, quando Gilson ressaltou a importância, a grandiosidade desta obra que é Paulo Estevão. Confesso que, inicialmente, por breves momentos, devo confessar, esses breves momentos podem representar alguns dias, tive a pretensão de apresentar toda a história deste livro no nosso limitado espaço de tempo que temos. Mas logo vi que era impossível, mesmo que eu tivesse um grande poder de síntese, o que realmente não tenho. Afinal de contas, são mais de 30 anos de história do cristianismo nascente que temos neste livro. Então, optamos por apresentar, por escolher um tema central do livro para que pudéssemos desenvolver na noite de hoje. E esse tema não poderia ser, pelo menos na minha modesta visão, a partir da estrada de Damasco. Mas antes, convém que façamos uma rápida rememoração do que nos fala Emmanuel até chegarmos à estrada de Damasco. Nos fala que Saulo nasceu na cidade de Tarso, na Ásia Menor, por volta dos anos 5 ou 6 da era cristã. Estudou até os 15 anos em sua cidade natal e depois foi enviado a Jerusalém para ser discípulo de Gamaliel, rabino integrante do Sinédrio, o mais alto tribunal de Israel, com funções doutrinárias, judiciárias e administrativas. A cidade de Tarso, onde Saulo nasceu, era uma ex-colônia grega que fora transformada em província romana. Portanto, Saulo era judeu por tradição e nascido em um país grego sob a dominação romana. Que interessante. E ele era, inclusive, cidadão romano. Falava a língua dos seus pais, como também falava o grego e o idioma romano. Vestia-se como um patrício. Aos 29 anos, isso no ano 35 da era cristã, Saulo já era membro do Sinédrio, como doutor da lei. Doutor da lei era uma espécie de juiz de instrução dos nossos dias, ou promotor de justiça. Estevão, por sua vez, nasceu em Corinto, cidade da antiga Grécia, e foi batizado com o nome de Gesiel. Tinha uma irmã por nome Abigail, o rapaz com 25 anos e sua irmã com 18. Por abuso de poder romano, o pai de Gesiel foi destituído de todos os seus bens. Revoltado, teve uma atitude impensada e, como resposta, os 3 foram presos e os 2 homens submetidos a açoites. O pai de Gesiel foi assassinado e o jovem feito
escravo e embarcado num navio comercial. Restou libertado nas proximidades de Jerusalém por gratidão de um romano a quem havia beneficiado no navio. Muito doente, Gesiel foi levado à Casa do Caminho, instituição de caridade fundada por Simão Pedro em Jerusalém. Gesiel conheceu o Evangelho de Jesus e tornou-se ardoroso discípulo do Cristo. Por sugestão de Simão Pedro, adotou a partir daí o nome de Estevão. Suas pregações chamaram a atenção de Saulo de Tarso, que, como fiel e intransigente defensor da lei de Moisés, passou a perseguir os trabalhadores da Casa do Caminho até levar à morte de Estevão. Mas, para a tristeza de Saulo, no dia da morte do primeiro mártir, o doutor da lei descobre que sua noiva, Abigail, que fora trazida de Corinto por um casal de israelitas, era a irmã de Estevão, de quem estava separada desde o drama na cidade grega. Abigail, alma sensível e de estrutura física delicada, veio a desencarnar, dado ao violento choque da morte do irmão. Mas antes se confessou cristã. Com a morte da noiva querida, Saulo intensificou as perseguições aos seguidores do Cristo e foi em busca daquele que ele julgava o seu maior inimigo no momento. E Emmanuel, então, nos fala, em esclarecimentos logo de início, qual o objetivo, o seu objetivo ao escrever o livro? Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. E acrescenta: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Com a palavra de Emmanuel, nós podemos, então, começarmos a nossa caminhada no caminho de Damasco. Saulo, o ódio de Saulo contra Jesus. A morte da noiva, descobrir que ela era irmã de Estevão, fez com que crescesse em Saulo a vontade de perseguir cada vez mais os seguidores de Jesus. Para tanto, Saulo de Tarso ordenou que os seus guardas procurassem entre os prisioneiros quem conhecia Ananias, que ele queria buscar. E os guardas descobriram um prisioneiro, e para que esse prisioneiro dissesse aonde se encontrava Ananias, Paulo mandou torturá-lo, submetê-lo à tortura das unhas, conforme registra Emmanuel. Vendo este fato, hoje, à distância de 2000 anos, praticamente, nós poderíamos pensar, mas Saulo de Tarso mandou torturar um prisioneiro? Mas a tortura, prezados amigos, infelizmente, pelo o nosso atraso, o atraso da humanidade até aquele momento, era perfeitamente prevista
nos processos judiciais da época. Torturar um prisioneiro para confessar algo era absolutamente normal. Se nós nos lembrarmos de que nós só ficamos livres totalmente da tortura no processo penal a partir de César Beccaria, isso aqui por volta de 1700 e poucos, nós vamos compreender perfeitamente aquela atitude de Saulo de Tarso. O Sinédrio concede a Saulo amplos poderes para estender as perseguições a outras cidades. Inclusive, não só o Sinédrio, mas também a autoridade romana com quem Saulo tinha uma ótima relação, concedeu também a ele plenos poderes, desde que respeitasse os cidadãos romanos. Então, em companhia de Jacó, de Jonas e Demétrio, Saulo parte rumo a Damasco para prender Ananias. E vem o encontro, queridos amigos, vem um encontro com Jesus. Próximo de Damasco, descreve Emmanuel, por volta do meio-dia, o sol escaldante, isso após 8 dias de viagem a cavalo. De repente, Saulo se depara com luzes, é envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Imaginem, eu procuro imaginar luzes diferentes da tonalidade solar de um sol escaldante do meio-dia da região da Síria. Que luzes maravilhosas, que luzes envolventes foram essas que deixaram Saulo de Tarso completamente tonto. E ele pede socorro, mas antes que o socorro, ele tomba do cavalo. Então, Saulo vê de si a figura de um homem de majestática beleza. Saulo fica, então, angustiado e a voz de um homem se dirige a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, Saulo. Não recalcitres. Busquei no dicionário o significado do verbo recalcitrar. Recalcitrar significa desobedecer, resistir, teimar, revoltar-se. E aguilhão é uma ponta de ferro fixada na extremidade de um bastão que se usava muito no interior e se usa ainda para picar os bois. Então Jesus diz a Saulo: não desobedeça os aguilhões, não resista contra o que você tem que vivenciar em meu nome, para a divulgação do meu evangelho. E Saulo, então, diz: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Vejam, queridos irmãos, quanta rendição nessa pergunta de Saulo. O doutor da lei, fiel, zelador dos ensinamentos de Moisés, se prostra diante de Jesus numa entrega total e diz: que queres que eu faça, Senhor? E Jesus, então,
lhe orienta que entre na cidade de Damasco e depois lhe seria dito o que fazer. E Saulo está cego. Saulo não consegue enxergar nada. E assim ele entra em Damasco em companhia de Jacó. Os dois outros companheiros retornaram a Jerusalém. Saulo ordena ou pede ao companheiro Jacó que procure o amigo Sadoc. Sadoc não o recebe em sua casa. Ele estava recebendo amigos de uma outra região, amigos, uma região, era uma ocasião festiva, e ao tomar conhecimento de que Saulo se encontrava naquele estado de dependência, Sadoc não o quis receber. E orientou, então, que eles procurassem uma pensão e se hospedaram, então, na estalagem de Judas, onde no terceiro dia é procurado por quem? Por Ananias, aquele que Saulo fora à procura dele em Damasco, o procura na pensão. E ele diz: venho em nome de Jesus. Ao ouvir o nome, Saulo compreendeu a lição do Cristo. Compreendeu a lição que a ovelha perseguida vinha buscar o lobo feroz. A ovelha perseguida vinha ao encontro do lobo, mas vinha para salvá-lo em nome de Jesus. E Ananias, em nome de Jesus, fez com que Saulo recobrasse a sua visão. Saulo, aos prantos e agradecido, pede a Ananias que fale sobre ele e sobre Jesus. E Ananias, então, narra o seu próprio encontro com o Mestre Jesus, dizendo que assistiu ao episódio do Calvário e no momento em que Jesus estava na cruz, dirigiu a ele, Ananias, um olhar que ele jamais esqueceu em sua vida. Aquele olhar o transformou. Aquele olhar fez com que ele, logo depois, retornasse à sua terra, Emaús, vendesse os seus bens e se incorporou aos companheiros que deram continuidade à divulgação do Evangelho. Saulo, com aquele espírito empreendedor, guerreiro, voluntarioso, logo ao recuperar a visão, a sua primeira ideia foi divulgar o Evangelho de Jesus. Não, as claridades do Evangelho de Jesus não podem ficar restritas. Nós vamos pregar o Evangelho. Ananias disse: Saulo, calma. Não, vou procurar imediatamente Sadoc e vou à sinagoga pregar. E assim, eles vão à sinagoga. Saulo prega o Evangelho de Jesus com entusiasmo, mas é apupado. A sua palavra já não foi aceita como era antes, quando ele falava na lei de Moisés. Ele é apupado e Saulo então chora. Saulo chora não só, nos diz Emmanuel, porque teve o seu amor próprio ferido, mas ele chorou de pena, porque as pessoas não estavam aceitando o Evangelho de Jesus, que ele sabia que seria a salvação da humanidade. Ananias, diante de Paulo, lhe dá conselhos. Paulo,
Saulo, Saulo, antes de ensinar, é preciso testemunhar. Antes de você pregar o Evangelho de Jesus, você tem que se preparar. Então, inclusive para que ele pudesse ter uma ideia do que deveria fazer dali por diante, Ananias o leva ao núcleo de orações de Damasco. Este núcleo de orações era um núcleo de orações de cristãos, de seguidores de Jesus. E Saulo ficou realmente encantado ao participar do núcleo de orações. Aqueles irmãos se abraçando fraternalmente, comunicações dos espíritos, curas, passes, um ambiente de amor, de fraternidade. E Saulo, então, ficou deveras encantado. Mas ainda assim, ele perseverava. Mas, relembrando o conselho de Ananias, ele resolveu partir de Damasco. Em companhia de um serviçal contratado por ele, pôs-se a caminho de Palmira, no deserto sírio. Lá nesse deserto encontra-se com Ezequias, irmão de Gamaliel. Gamaliel, nessa altura, já havia se aposentado, deixara Jerusalém, estava recolhido ao deserto, aonde Saulo foi ao seu encontro. E Gamaliel, após ouvir Saulo, após ouvir a sua vontade de pregar o evangelho, de divulgar o evangelho do Cristo, disse a ele que ainda não era o momento e disse: volte, Saulo, a ser modesto tecelão. Depois de muito meditar, Saulo aceitou o convite e foi encaminhado ao oásis de Dan. Esse oásis no deserto sírio, ali o irmão de Gamaliel, Ezequias, havia instalado uma oficina adiantada e colocara ali 2 jovens, um casal, Áquila e Prisca. Algumas publicações falam em Priscila. Este casal, este jovem casal, havia fugido de Jerusalém exatamente em razão das perseguições de Saulo. Então, Saulo, em um primeiro momento, ele prefere não se revelar ao casal. Ele guardou o segredo. O seu nome, sim, foi dito, mas não disse que era Saulo de Tarso. Guardou o segredo. Mas, ao observar que Áquila e Prisca, à noite, ao terminarem os seus deveres, as suas tarefas, pegavam os pergaminhos com as anotações do evangelista Mateus, faziam as suas preces e pediam por ele, Saulo de Tarso. Pediam a Jesus que o perdoasse e que o recambiasse ao seu aprisco como trabalhador, porque reconheciam que Saulo era valoroso. Saulo, ao ver aquela postura daquele casal, ele criou coragem para se revelar. E Saulo disse: eu sou perseguidor, eu sou Saulo de Tarso. E envolvidos naquela vibração do Evangelho de Jesus, estudado e meditado no deserto, aquele trio
se abraçou aos prantos. E Prisca e Áquila revelaram a Saulo que eles não tinham de que perdoá-lo, porque eles o amavam em nome de Jesus. E assim, eles passaram 3 longos anos no deserto, trabalhando e estudando o Evangelho de Jesus. Até que eles resolvem deixar o deserto. E Saulo parte de volta a Damasco. O casal afiançou a Saulo que eles tensionavam ir a Roma pregar o Evangelho de Jesus em plena capital do mundo pagão. Se despediram e Paulo, então, deixa o deserto rumo primeiro a Damasco, mas contando com a assistência de Estevão, que já o assistia, que já o amparava desde quando ele deixou Jerusalém. E essa assistência de Estevão permaneceu por mais de 30 anos, nos fala Emanuel. Em Damasco, Saulo reencontra Ananias, a efusão da alegria entre os dois, mas logo Saulo se dispõe a ir à sinagoga fazer a pregação. Saulo começou falando primeiro na lei de Moisés, os profetas. E enquanto ele falava na lei de Moisés, dos profetas, ele era ouvido com atenção. Mas, quando fala no Evangelho de Jesus, a assistência muda completamente e começam os apupos, e houve inclusive a tentativa de prisão de Saulo. E ele então, naquele momento que pretenderam prendê-lo, ele utilizou a sua condição de cidadão romano e disse: cadê o mandado de prisão? Eles não tinham mandado de prisão. Então, tiveram que deixar Saulo retirar-se da sinagoga. A prisão não poderia ser efetuada naquele momento. E Ananias, então, com os demais amigos da casa de oração, tiveram que providenciar a fuga de Saulo através dentro de um cesto, porque as portas da cidade, os portões da cidade estavam vigiados para prender Saulo. E Saulo, então, se põe a caminho de Jerusalém. Mas ele se lembrou do Mestre Jesus. Ele estava envolvido nas vibrações do Evangelho de Jesus. Então ele quis se dirigir a pé por aquelas regiões todas. E ele saiu passando primeiro por Cafarnaum, passou em Dalmanuta, passou em Nazaré, revendo aqueles lugares aonde Jesus havia pregado o seu evangelho. Saulo, então, procurou Levi. Levi é o nosso Mateus, que escreveu o primeiro evangelho. E Madalena esteve com os dois, conversou com os dois sobre Jesus, colheu informações e foi se dirigindo, cada vez mais para chegar em Jerusalém. Em Jerusalém, ele procurou obter notícias da família através de um amigo. E o amigo não lhe deu boas notícias, falou que o pai estava muito desgostoso desde que soube da transformação. A irmã havia se mudado com o marido porque os comentários, os disse-me-disses, eram negativos com relação a ela.
E aquilo entristeceu a Saulo, mas não de maneira a fazer com que ele mudasse o seu posicionamento com relação ao Evangelho. Saulo, então, procura a casa do caminho. Quero me entrevistar com Simão Pedro, busca a casa do caminho. Ao ouvir o nome, o atendente, quando disse, Simão Pedro está assim, diz que Saulo de Tarso quer falar com ele, o atendente quase caiu para trás. O perseguidor estava de volta e foi e avisou a Pedro que Saulo estava à porta. Os apóstolos, então, tiveram que se reunir ali rapidamente para uma decisão a respeito se recebiam ou não Saulo de Tarso na casa do caminho. Pedro e João se colocaram a favor de receber o Saulo, mas Tiago e Filipe, esse é o Tiago chamado Tiago Menor, filho de Alfeu, esse logo os dois, ele e Filipe, se colocaram contra, mas acabou prevalecendo o bom senso de Pedro. Então, Barnabé foi encarregado de ir buscar Saulo para que ele viesse à casa do caminho. Na casa do caminho, Simão Pedro, com aquela mesma visão de Ananias a respeito da tarefa de Paulo de trabalhar, aconselha Saulo a deixar Jerusalém. Saulo, o clima não é bom para você ainda nesse momento. Você era o perseguidor, você era o executor das perseguições. Os seus companheiros de antes não vão tolerar a sua presença aqui. Seria bom que você deixasse Jerusalém. Mas Saulo, naquela sua disposição de querer pregar logo, divulgar logo o Evangelho, foi à sinagoga de Jerusalém. Mas lá, novamente, aquela decepção de Saulo. A sua palavra não foi aceita. Quiseram prendê-lo, mas ele, então, de novo, retornou cabisbaixo, e então Estevão chegou até ele. Estevão aconselha Saulo a deixar Jerusalém. Saulo, deixe Jerusalém. E ele, então, resolve voltar ao berço natal, voltar à casa paterna, desculpem. E lá, o israelita Isaque, seu pai, não o compreende. Pensou que ele estivesse doente. Pensei que você tivesse se curado da sua doença. Mas continua falando no carpinteiro de Nazaré, continua entendendo que um reles carpinteiro é o Messias prometido por Isaías? Não, o pai de Saulo não aceitou de maneira nenhuma. Ordenou que ele escolhesse entre ele e Jesus. Sabemos que a escolha não poderia ser outra por Saulo. Ele resolve ficar com Jesus. E o pai o expulsa de casa, mas talvez ainda com aquele sentimento paterno de amparar o filho, manda que o criado o alcance para entregar-lhe uma importância em dinheiro. E nesse momento, Saulo tem as suas recordações, relembra tudo o que aconteceu com ele, desde a morte de Estevão até aquele momento, né? Aquilo tudo vem à cabeça de Saulo. E ele, então, resolve fixar-se em Tarso.
Estevão e Abigail surgem à frente dele e o aconselham. Antes disso, ama, trabalha e espera. Porque Saulo se queixou muito que tudo o que ele fazia, todo o seu esforço para divulgar o Evangelho de Jesus não era compreendido. E os irmãos de Corinto disseram a Saulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Foi então que Saulo decide adquirir um tear e exercer na cidade natal a profissão de tecelão. E o pai, quando soube que Saulo havia se fixado ali como tecelão, teve uma reação ainda mais violenta, deserdou o filho e disse que não queria mais saber dele. Mas mesmo assim, durante 3 anos, o solitário tecelão exemplificou a humildade e o trabalho. Durante 3 anos ele esteve. Foi então que Simão Pedro sugeriu a Barnabé que procurasse Saulo lá em Tarso. A igreja de Antioquia, fundada por irmãos que eram de Jerusalém, estava passando por uma grave necessidade de mão de obra mesmo, precisando de colaboradores. E Simão Pedro, que teve a intuição, provavelmente foi algum recado espiritual ao nobre Simão Pedro: busque Saulo lá em Tarso, que agora ele já está preparado para o trabalho. Barnabé foi então buscar e o convite foi aceito prontamente. O convite foi aceito prontamente. Mas aconteceu que quando Saulo chegou na igreja de Antioquia, o reinício foi realmente muito difícil. Que Emanuel falou as torturas do reinício, porque a palavra do doutor da lei, ante tão fácil, tão fluente, ela já não saía com aquela mesma desenvoltura quando ele começou na igreja de Antioquia a falar no Evangelho de Jesus. Então, Ananias, fique com outras tarefas, Saulo. Vá desenvolvendo essas outras tarefas que aí nós chegaremos no momento em que você vai trabalhar no Evangelho de Jesus. E na igreja de Antioquia, Paulo conheceu Trófimo, Tito e o jovem médico Lucas, que foi o responsável pela adoção do termo cristão. Até aquele momento, os seguidores de Jesus eram chamados os homens do caminho, os seguidores do carpinteiro, mas não havia, ninguém ainda havia utilizado o termo cristão. E Lucas entendeu que mais adequado era utilizar o termo cristão. E a partir daí, então, deixaram de ser seguidores, e passaram a ser cristãos. Cristãos. Fica melhor assim. A importância da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela era formada, na sua maioria, por pagãos que se converteram ao Evangelho de Jesus, que aceitaram o Evangelho de Jesus. E lá, na igreja, se realizava curas, os espíritos se manifestavam e o Evangelho de Jesus era vivenciado na sua plenitude. Nesse meio tempo, Saulo precisou, com Barnabé, ir a Jerusalém. E em Jerusalém, eles estiveram na casa de Maria Marcos. Maria Marcos era a mãe do futuro evangelista, João Marcos.
E nós vamos ver que João Marcos será o primeiro companheiro de Saulo de Tarso nas suas viagens. Saulo, então, teve uma ideia. Ele disse: estou sentindo como se fosse uma inspiração, levar o evangelho aos gentios. E Saulo, então, na sua argumentação, ele colocou: assistência social nós devemos fazer, devemos socorrer os necessitados, mas enfermos e famintos existirão sempre, enquanto o evangelho de Jesus não for vivenciado na sua plenitude de fraternidade, de amor, de divisão. Sempre existirão enfermos e famintos. Nós precisamos, então, levar o Evangelho. O Evangelho é o alimento essencial para o espírito. E nós não podemos deixar os gentios, ou seja, os pagãos, fora desta festa do Evangelho de Jesus. Saulo teve, não há dúvida, uma visão futurista de querer pregar, divulgar o Evangelho. E o próprio Saulo falou: se não levarmos o Evangelho para fora de Israel, dentro de alguns anos Jesus será relembrado como um mísero assassino, criminoso. Um mísero criminoso, condenado a morrer na forca. Precisamos levar o Evangelho para além de Israel. E essa visão futurista de Saulo me deu uma curiosidade de saber como anda hoje o cristianismo em Israel. E o meu assessor, meu filho, buscou lá na internet para mim dados do órgão que é semelhante ao Departamento de Estatística de Israel, de 30 de dezembro de 2018, sobre religião em Israel. Judaísmo, 88,7%. Islamismo, 10,1%. Sem religião, 3,7%. Cristianismo, 2,1%. Vejam a visão futurista de Saulo de Tarso em levar o Evangelho. E ele estabeleceu o plano de trabalho. Nós vamos, disse a Barnabé, começar pelas pequenas cidades, vamos trabalhar, ficar ali alguns dias, não vamos ser pesados a ninguém, nós vamos ganhar o nosso próprio sustento e pregar o Evangelho aonde quiserem nos ouvir. E ele falou ainda mais, que achava que a iniciativa tinha que ser da igreja de Antioquia, porque a igreja de Jerusalém já estava sobrecarregada de trabalho. Barnabé apresentou à Assembleia a proposta de Saulo, que foi aprovada, inclusive pela voz do Espírito Santo, nos fala Emanuel. Mas lá, na página 319, Emanuel nos dá, através de nota, este esclarecimento. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Desde os primeiros tempos da humanidade. Vão ter início, então, as viagens apostólicas. Gostaríamos imensamente de penetrar nos mínimos detalhes das viagens apostólicas de Paulo de Tarso, mas o nosso tempo está chegando ao fim e por isso optamos pela sua transformação da estrada de Damasco até este momento.
Mas nós poderíamos acrescentar em rápidas pinceladas para despertar somente o interesse, somente para despertar o interesse aos amigos para buscarem a leitura dessas viagens extraordinárias. Diríamos que na primeira viagem, Saulo teve a companhia de Barnabé e João Marcos, o futuro evangelista. Foram à ilha de Chipre e percorreram a Ásia Menor. Mudou o nome para Paulo. Conheceu Timóteo, o jovem trabalhador do Evangelho com apenas 13 anos de idade, que daí em diante se transformou em um companheiro assíduo de Paulo de Tarso. Ao regressar, participou do Concílio Apostólico de Jerusalém, quando se discutiu a questão da circuncisão para os pagãos convertidos ao cristianismo. Alguns queriam que os cristãos, que os pagãos convertidos, fossem submetidos à circuncisão. E Saulo disse: não há lógica em submeter o cristão a um processo de iniciação do judaísmo. E Paulo foi vitorioso em sua tese. Na segunda viagem, Paulo estendeu a pregação do evangelho à Europa. O evangelho saiu da Ásia e ingressou no território europeu. Dali, a sua caminhada foi infinita. Na terceira viagem, Paulo vai a Éfeso e encontra e visita a mãe de Jesus, que ele desejava tanto conhecer. E vai a Corinto, a cidade que ele amava sem conhecer, porque era a cidade da sua amada Abigail. E em Corinto ele funda uma igreja essa que vai merecer as suas cartas. E surgem, então, as epístolas. São as cartas dirigidas às igrejas, com recomendações, com orientações, cartas essas inspiradas pelo pensamento de Jesus através de Estevão. Queridos irmãos, Estevão, o intermediário do pensamento do Mestre Jesus até Paulo. Finalmente, a quarta viagem, a última definitiva, em que Paulo vai a Roma. Mas vai na condição de prisioneiro, mas vai na condição de um prisioneiro divulgador do Evangelho de Jesus. Paulo, em Roma, participa de todas as atividades dos cristãos em Roma, nos cemitérios, nas casas particulares, até que chega o momento, depois que retorna da Espanha, em que o apóstolo deveria dar o seu testemunho maior. Uma noite foi retirado da prisão, levado a um local ermo onde seria executado. E o soldado, na hora de desferir o golpe, tremeu, hesitou. E Saulo disse: não trema, cumpra o vosso dever até o fim. Não lamentes por mim, lamentes por você que ainda não conhece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo desencarna. E ao acordar no mundo espiritual, ele nota que estava cego novamente. Ele não enxergava nada e ele escuta uma voz: irmão Paulo. E ele conhece a voz: é Ananias, Ananias, é você? Sim, Paulo, sou eu. Vê novamente em nome de Jesus.
E Paulo pôde vislumbrar o esplendor do mundo espiritual. E logo à sua frente o mestre Gamaliel. E após Gamaliel, companheiros e mais companheiros de lutas, mártires que haviam deixado os corpos naqueles dias. E Ananias lhe pergunta: qual o seu primeiro desejo? Paulo pensou em Abigail, mas preferiu ir a Jerusalém. Passou por todas as cidades que ele havia visitado, que ele havia pregado o evangelho, e finalmente chegou a Jerusalém. Foram ao Monte Calvário, e no Monte Calvário se abre diante de Paulo esta visão. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. E Jesus então disse a Paulo: sim, Paulo, venha a mim, sê feliz. Graças a Deus, queridos irmãos, que a graça do nosso Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo.